Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Esse vídeo tem a intenção de mostrar meu desapontamento e revolta, não com o Vasco Associação ou Vasco SAF, nem com o torcedor que pode ter dificuldade de entender minha insubordinação, nem com o simples apreciador do futebol que torce para outro time e que é tantas vezes enganado sem saber, assim como o torcedor do Vasco. E nem é um desapontamento ou revolta com os jogadores, atores principais que fazem o futebol ser atrativo, mas com o ator mais nefasto e pernicioso dessa cadeia, que há décadas se apropriou do esporte e o vem explorando com intenção de manter seus asseclas bem remunerados às custas do nosso dinheirinho. Sim, estou falando da Confederação, dona do futebol, seus puxadinhos e seus comparsas televisivos, todos vivendo do dinheiro do torcedor, seja o torcedor de estádio, seja o de consumo de produtos, como de pay-per-view ou de notícias futebolísticas. São os exploradores do segmento da cultura de massa mais rentável que existe, que, se dizendo especialistas no assunto, vêm nos enganando há décadas. Você vai entender minha rebeldia quando culpo essa elite perversa pela destruição do futebol brasileiro, em troca de favorecimento àqueles que se associam a eles nessa empreitada. E você vai saber por que o Vasco não participa desse convênio. E não é porque não queira ou não tenha interesse, mas simplesmente porque o clube se transformou numa persona non grata a este ambiente dominado pela facção que controla o futebol brasileiro. Isso ocorreu quando, por uma questão de vaidade pessoal, um dirigente vascaíno resolveu afrontar a maior rede jornalística brasileira por conta do que esse dirigente chamou de perseguição pessoal. Ele, que nunca foi um primor de retidão, que já fora até diretor da nossa confederação de futebol e sabia como as coisas aconteciam, acabou envolvendo o clube num episódio que nos rende a antipatia da confederação e da direção da emissora jornalística até hoje. Antes de continuar falando sobre o assunto, desde aquela época até os dias de hoje, eu preciso do seu like. E, se puder, compartilhe este vídeo e faça seus comentários. E não deixe de se inscrever se ainda não tiver feito. Até já, roda a vinheta. Vou ser franco e direto para tratar de um assunto que não gostaria de comentar, mas não posso me calar por omissão. Estou cansado da nossa confederação de futebol e da empresa jornalística monopolizadora das narrativas das informações no Brasil. O Vasco nunca foi convidado para participar do grupo seleto da elite manipuladora do futebol brasileiro, especializado em destruir reputações, porque não simpatiza com a causa. A atual poderosa Confederação de Futebol, que desde 1979 substituiu a antiga CBD, Confederação Brasileira de Desportos, responsável desde a década de 1910 pela administração de todos os esportes no Brasil, acabou, por determinação da FIFA, a se dedicar exclusivamente ao futebol. Associada a ela está a maior rede de comunicação brasileira, que cresceu muito na época do governo militar e é dona da maior rede de narrativas interessada em difundir tudo que tem de ruim no país. Ambos não nutrem simpatia pelo Vasco. Desde há muito tempo, a Confederação de Futebol e a rede de comunicação, que fariam um bem ao país se nunca tivessem existido, se associaram e abocanharam o futebol,
que desde então nunca parou de sangrar. Especializados em insistir e repetir narrativas até se transformarem em mentiras digeríveis para um povo fraco e facilmente ludibriável, essas entidades ganharam um status importante, mesmo que fraudulento, na nossa sociedade. E quem poderá nos salvar? O Chapolin Colorado? Com certeza não. E nem as nossas forças desarmadas, concentradas em pintar meio-fios e fazer tranças capilares. Esses tumores esportivos e jornalísticos da sociedade, até hoje, determinam o que deve ser consumido pelo povo amante do futebol, nosso maior entretenimento cultural. E é exatamente o povo que ama o futebol, que banca com seu dinheiro sofrido essa máquina devoradora que controla essa cultura de massa. E o torcedor faz tudo isso em nome de uma paixão por um clube, mesmo sabendo que esse dinheiro, que acaba na mão desses sanguessugas, pode fazer falta para pagar suas contas. Imagine como fica a cabeça do torcedor que deixa nos estádios ou nos planos de TVs por assinaturas, de streaming, etc, parte de seus rendimentos, se ele desconfiar que existe um mecanismo que explora sua paixão e não garante o futuro do seu time de coração. E no caso do Vasco, que há décadas não sabe o que é participar regularmente da disputa de títulos, a sensação do torcedor é de extrema decepção. Alguns clubes ou times mais acostumados a participar como protagonistas de eventos esportivos, essa armadilha da escolha de quem deve ser favorecido causa menos danos, pois o sofrimento de uma decisão desfavorável dos donos do futebol pode ser minimizado por um resultado favorável em campo, reduzindo inclusive as perdas financeiras decorrentes de uma injustiça. No caso do Vasco, muitas entidades donas de decisões diretas sobre os resultados tentaram colocar o clube na Série B. Lembram do tempo que o Vasco ficou sem poder usar seu estádio? Nenhum outro clube envolvido em problemas extracampo foi penalizado assim. Mas como a cruz de Cristo é símbolo de justiça, acabamos permanecendo na Série A. Ao contrário do protegido time daquele cara que subiu na bola para tentar humilhar o Vasco. Os eventos futebolísticos exigem o envolvimento de muitos profissionais de entidades especializadas em promovê-los e executá-los. No caso do futebol, é necessária uma estrutura descentralizada com estádios em vários lugares e logística sofisticada. E aí entram a confederação e seus puxadinhos, as federações estaduais, associados a vários parceiros e patrocinadores. Como esses espetáculos são exclusivos e administrados por entidades privadas, seus patrocinadores e puxadinhos têm acesso fácil ao nosso dinheiro. E pior do que isso, eles definem as regras, como as da arbitragem, os horários e datas, de acordo com as combinações entre seus parceiros. É o melhor negócio do mundo que só não dará lucro se o público desistir dele. Como o público é apaixonado pelo jogo e os clubes dependem da confederação e da TV para sobreviver, eles se submetem às suas regras esdrúxulas e pouco claras. Cabe a eles apenas lutar por um espaço na corte, essa verdadeira facção que domina o futebol brasileiro, na tentativa de sofrer menos com as normas flexíveis ditadas pelos supremos mandatários do futebol brasileiro. Por isso, sou cético quanto à criação da tal da Liga de Clubes, que nunca sai do papel porque os ditadores do futebol não querem. A importância que os donos do futebol dão aos clubes varia de acordo com a simpatia que eles têm junto a eles.
E não se engane, dentro dos clubes, mesmo os que dizem lutar pela criação da liga, existem os representantes do sistema, que dizem uma coisa, mas lutam por outra. Nada diferente do que vemos aí fora. Afinal, você colocaria sua mão no fogo por algum órgão de qualquer setor, nacional ou mundial, que não se preocupe em ouvir sua voz? Você votou, escolheu ou deu palpite sobre a composição da confederação ou sobre a regulação da organização, administração e controle da tabela do futebol brasileiro? Pois é, você só entra com a grana e eles decidem o que fazer com ela. Às vezes, destinando os recursos contra o interesse do seu próprio clube. Como o Vasco já foi expulso do grupo de queridinhos do sistema há muito tempo, desde a época em que um ex-presidente resolveu bater de frente com a emissora jornalística mais poderosa do Brasil e sua tática de destruir reputações, nunca mais o clube recuperou seu prestígio junto à corte. Afinal, a vingança é dura e nunca é esquecida. E não estou defendendo o falecido ex-dirigente vascaíno, que aliás trouxe mais prejuízo do que benefícios ao clube. Tenho alguns vídeos em que falo sobre isso no canal. Assista lá. Na época, o dito dirigente se achou capaz de enfrentar a emissora por conta do que ele chamava de perseguição por suas ações em favor do Vasco, mas que, na verdade, não era bem isso. Era um viés distorcido, mesclado de defesa do clube e defesa pessoal, entremeado de ações autoritárias pouco explicadas, tomadas à revelia de órgãos internos do clube, fofoca que a empresa jornalística adora difundir. E o fato do falecido dirigente exibir na camisa do Vasco propaganda de uma emissora de TV concorrente à emissora detentora dos direitos de exibição dos jogos foi a gota d'água para marginalizar o clube. E pagamos essa conta até hoje. O Vasco ainda é tratado como time de segunda linha pelos órgãos jornalísticos daquela rede de comunicação. É claro que ela não faz isso descaradamente, mas é nítido que não é de boa vontade que eles elogiam o Vasco. E esse episódio espero que tenha sido detalhado para os americanos que detêm o controle da Vasco SAF, para que saibam em que terreno estão pisando e de onde pode vir a rasteira. Afinal, essa rede de TV ainda detém o direito de transmissão dos jogos do Vasco, por conta do longo contrato firmado com ela. Nessa briga, quem acabou perdendo foi o Vasco, que por conta de administrações catastróficas, terminou se colocando na mão dessa emissora que acabou adiantando muito dinheiro ao clube para poder sobreviver, o que acabou mantendo-o sob uma espécie de cabresto financeiro até hoje. Um clube com um histórico como o nosso deveria estar no primeiro degrau dos clubes brasileiros, mas infelizmente, por conta de muitos anos de cagadas homéricas, acabou descendo para um patamar inferior entre os clubes brasileiros. Infelizmente, o Vasco não tem o mesmo prestígio do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Fluminense, do Atlético, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, e não deveria estar sendo comparado ao Atlético Paranaense, ao Bahia, ao Fortaleza, ao Bragantino, ao Santos e nem ao Cuiabá, com o respeito que possuo a todos eles. Mas o Vasco é Vasco, ou deveria ser. Torcedor, sua força inabalável foi, com certeza, a principal razão para nos manter na primeira divisão. E se assim continuar, com uma administração melhor, o que parece estar se desenhando, teremos um 2024 muito melhor,
Com uma nova direção do Vasco Associação e com a Vasco SAF mais consolidada e com a correção dos erros inacreditáveis ocorridos este ano, poderemos ter um Vasco mais forte e vencedor. Nesse vídeo, falei sobre a influência dos donos do futebol sobre o nosso clube e sobre o nosso dinheiro. No próximo vídeo, vou continuar a falar sobre a confederação, os donos da tabela e as transmissões dos jogos, bem como os patrocinadores que mandam no futebol brasileiro e como manipulam a cultura de massa. Por agora é só. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas e feliz 2024. E se Deus quiser, com um time que lute no alto da tabela do Campeonato Brasileiro.